Você já se viu preso em um ciclo, fazendo o que não quer e desejando ardentemente ser livre? Já sentiu o peso da culpa, a frustração de tentar mudar por conta própria e falhar repetidamente? Há um clamor profundo na alma humana por pureza, por um coração limpo, por uma vida que reflita o melhor de si? Muitos de nós, ou pessoas que amamos, carregam o fardo de hábitos, pensamentos ou ações que nos afastam de Deus e da paz que tanto almejamos. Mas a boa notícia é que não estamos sozinhos nessa luta e a liberdade é possível. Hoje, vamos nos unir em uma oração poderosa, intercedendo por todos aqueles que, com sinceridade, desejam deixar de pecar, que anseiam por uma vida de santidade e comunhão plena com o Criador. Esta oração é um convite para mergulharmos na graça transformadora de Deus, que nos capacita a viver uma vida que o agrada. Neste momento, convidamos você a abrir seu coração e a estender sua fé por aqueles que lutam, por aqueles que caem, mas que se levantam com o desejo de recomeçar. Vamos clamar ao Deus que é poderoso para libertar, para perdoar e para transformar. Prepare-se para testemunhar o poder da oração em ação, porque o nosso Deus é um Deus de segundas chances, um Deus que nos capacita a viver em novidade de vida. Amado e Santíssimo Pai Celestial, nós nos achegamos a Ti neste momento com reverência e adoração. Tu és o Deus Santo, 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 cuja pureza e majestade são inigualáveis. Diante da Tua glória, reconhecemos a nossa pequenez e a nossa inclinação ao pecado. No entanto, não nos aproximamos com medo, mas com a confiança que nos é dada pelo Teu amor e pela Tua infinita misericórdia. Tu és o Deus que não apenas exige santidade, mas que também a provê. Tu és o Deus que odeia o pecado, mas ama o pecador. Adoramos a Ti, ó Altíssimo, por Tua paciência e por Teu plano redentor que nos oferece um caminho de volta para Ti. Tu és o Deus que nos vê em nossa fraqueza e ainda assim nos estende a mão. Louvamos o Teu nome, porque mesmo quando falhamos, a Tua graça é maior do que o nosso pecado. Tu és o Deus que transforma corações de pedra em corações de carne, que renova a mente e o espírito. Que a Tua presença nos envolva agora, trazendo convicção onde há necessidade de arrependimento e esperança onde há desespero. Que a Tua glória preencha este lugar e este momento, capacitando-nos a interceder com fé e a crer na Tua obra transformadora. Senhor, começamos esta intercessão por aqueles que, em seu íntimo, anseiam por uma vida diferente. Por aqueles que estão cansados do peso do pecado, da culpa que os oprime, da vergonha que os persegue. Há muitos que tentam, com suas próprias forças, romper com padrões pecaminosos, mas se veem repetidamente caindo nas mesmas armadilhas. Eles sentem a dor da frustração, a sensação de impotência e o desânimo que tenta roubar a esperança. Como o apóstolo Paulo expressou, pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Romanos 7,19. Pai, clamamos por um avivamento do desejo genuíno de santidade no coração dessas pessoas. Que a convicção do Espírito Santo as leve a um ponto de não retorno com o pecado, onde a dor de continuar no erro seja maior do que o prazer momentâneo. Oramos para que Tu acendas neles uma fome e sede por justiça, por pureza, por uma vida que Te agrada. Que a Tua palavra se torne o seu maior desejo e que a Tua presença seja o seu maior anseio. Pedimos que Tu lhes dês a coragem de admitir sua luta e a humildade de buscar ajuda tanto de Ti quanto de irmãos na fé. Que eles compreendam que o desejo de mudar já é um passo importante, um sinal da Tua obra em suas vidas. A Tua palavra nos ensina que o caminho para a libertação começa com a confissão e o arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. No entanto, Senhor, a confissão pode ser difícil e o arrependimento verdadeiro exige uma mudança de mente e de direção. Pai, intercedemos por aqueles que precisam confessar seus pecados diante de Ti, que Tu lhes dês a coragem de nomear o que os aprisiona, de expor suas fraquezas e suas falhas sem medo do julgamento, mas com a certeza do Teu amor e perdão. Oramos por um arrependimento genuíno, que não seja apenas remorso pela consequência do pecado, mas uma tristeza profunda por ter ofendido a Ti, um Deus tão bom. Que esse arrependimento os leve a um abandono real do pecado, a uma decisão firme de virar as costas para o que os afasta de Ti. Que eles experimentem a leveza do perdão, a paz que excede todo o entendimento e a purificação que só Tu podes oferecer. Que a culpa seja substituída pela graça e a condenação pela justificação em Cristo Jesus. Que eles saibam que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28:13. Senhor, reconhecemos que a luta contra o pecado não pode ser vencida apenas com a força humana. Muitas vezes o pecado se torna uma fortaleza, um vício, uma cadeia que aprisiona a alma. As pessoas tentam parar, mas se sentem impotentes diante da tentação e da compulsão. Mas Tu és o Deus que liberta, que quebra cadeias, que dá força ao fraco. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Pai, clamamos pela Tua força sobrenatural na vida daqueles que desejam deixar de pecar. Que Tu os capacite a resistir às investidas do inimigo e às inclinações da carne. Oramos para que Tu quebre toda a cadeia de vício, toda a fortaleza de pecado que os mantém cativos, seja vício em substâncias, em pornografia, em mentira, em raiva, em fofoca, em qualquer forma de pecado que os domine. Declaramos que, em nome de Jesus, toda obra do inimigo seja desfeita e toda escravidão seja quebrada. Que eles experimentem a verdadeira liberdade que só vem de Ti, pois se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8:36. Dá-lhes a capacidade de dizer não ao pecado e sim à Tua vontade, mesmo que for difícil. Que eles encontrem em Ti a fonte inesgotável de poder para viver uma vida vitoriosa. A vida cristã é uma jornada de constante vigilância contra a tentação. O inimigo, o mundo e a nossa própria carne estão sempre prontos para nos seduzir ao pecado, mas a Tua palavra nos garante que não os sobreveio tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10:13. Pai, intercedemos por discernimento para aqueles que lutam contra o pecado. Que eles possam reconhecer as armadilhas da tentação antes que caiam nelas. Oramos para que Tu lhes mostres o escape em cada situação, a saída que Tu já providenciaste. Que o Teu Espírito Santo os alerte, os guie e os fortaleça para resistir. Que eles aprendam a submeter-se a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Tiago 4:7. Oramos para que eles aprendam a andar pelo Espírito e assim não satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5:16. Que o Espírito Santo os encha de tal forma que não haja espaço para os desejos pecaminosos. Que a voz do Espírito seja mais alta do que a voz da tentação e que a sua presença seja a sua maior proteção. Senhor, sabemos que o pecado muitas vezes começa na mente, nos pensamentos e nas intenções do coração. Para deixar de pecar verdadeiramente, é preciso uma transformação interior, uma renovação da mente e do coração. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Pai, clamamos pela renovação da mente daqueles que desejam deixar o pecado.
Que tu os ajudes a substituir pensamentos pecaminosos por pensamentos puros, verdadeiros, nobres, corretos, amáveis e dignos de louvor. Filipenses 4:8. Oramos para que tu lhes dês um novo coração, um coração que anseie por justiça e que se deleite em fazer a tua vontade. Como prometeste, darei a vocês um novo coração e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a seguir os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Ezequiel 36, 26 e 27. Que essa transformação seja profunda e duradoura, levando-os a uma vida de santidade que brota de um coração renovado e de uma mente alinhada com a tua palavra. Pai, a tua palavra é a nossa rocha inabalável, a nossa fonte de verdade e inspiração. Ela está repleta de testemunhos da tua fidelidade em libertar e transformar aqueles que se voltam para ti. Lembramos de Davi, que após um pecado terrível, clamou por um coração puro e foi restaurado por ti. Salmo 51. Lembramos de Pedro, que negou a Jesus, mas se arrependeu amargamente e foi perdoado e restaurado para liderar a tua igreja. Lembramos de Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja, que foi transformado em Paulo, o maior apóstolo, e que lutou contra a sua própria carne, mas encontrou a vitória em Cristo. Romanos 7 e 8. Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. Tua fidelidade não tem fim. Ela é eterna e imutável. Se fizesse tudo isso no passado, quão mais não farás por aqueles que hoje clamam por libertação do pecado? Tua palavra é viva e eficaz, e nela encontramos a garantia de que, ao te buscarmos de todo o coração, tu nos transformarás. Por isso, nesse momento, eu declaro com toda a minha fé, com toda a convicção do meu ser, com a autoridade que me foi dada em Cristo Jesus, por aqueles que desejam deixar de pecar. Eu creio que o desejo de mudar é o primeiro passo para a vitória e que esse desejo vem de ti. Eu declaro que, ao confessar seus pecados, eles encontrarão perdão e purificação completos. Eu afirmo que toda a cadeia de vício e pecado será quebrada pelo poder do Espírito Santo. Eu recebo para eles a força divina para resistir à tentação e o escape em cada provação. Eu confio que suas mentes serão renovadas e seus corações transformados, desejando a santidade. Eu declaro que eles andarão no Espírito e não satisfarão os desejos da carne. Eu afirmo que eles são novas criaturas em Cristo, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17 NVI. A vitória sobre o pecado é deles, em nome de Jesus. Pai amado, nosso coração transborda de louvor e gratidão por essa promessa maravilhosa de libertação e transformação. Agradecemos porque Tu és um Deus que não desiste de nós, que nos oferece um caminho de volta e nos capacita a viver uma vida que Te agrada. Agradecemos porque a Tua graça é suficiente para nos sustentar em cada passo da jornada de santificação. Entregamos a Ti todos aqueles que lutam contra o pecado, confiando que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para suas vidas. Que a Tua paz, que excede todo entendimento humano, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que essa oração seja um catalisador de transformação e um testemunho vivo do Teu poder redentor. Toda a honra, toda a glória e todo louvor sejam dados a Ti, agora e para sempre. Amém. Se esta oração tocou seu coração e você crê no poder de Deus para libertar e transformar, deixe seu amém nos comentários e compartilhe esta mensagem de esperança com alguém que precisa de libertação do pecado. Sua fé pode ser a chave para a liberdade de outra pessoa. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as nossas orações e mensagens inspiradoras. Juntos, vamos buscar a santidade e a plenitude em Cristo.